Meus amigos, estou de volta. Leandro, canal Inteligência Racional, muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco. Deixe sua opinião, deixe seu comentário. Muito obrigado pelo feedback aí dos últimos vídeos que eu postei. Vocês estão comentando muito, estão chegando junto e bora gravar mais um vídeo aqui interessante. É o seguinte, fiquei sabendo que teve um encontro, né? Um encontro muito esperado entre o Serjão dos Foguetes, carinhosamente a gente chama ele de Serjão dos Foguetes, ou Gordão dos Foguetes. Ele não reclama, tá? Muito pelo contrário, ele gosta. Então, não fiquem preocupados. Eu não falei a palavra gordão para desmerecer a aparência física dele. Tornou-se esse apelido carinhoso nele aí, Gordão dos Foguetes. E o Super Xandão. É... Esse vídeo aqui tá muito legal. É um corte, claro, né? Um pouquinho aqui, 1 minuto e pouquinho. Eu vou reagir a algumas falas. Eu tive o prazer de conhecer o Sérgio Sacani. É uma pessoa realmente muito tranquila, muito boa de se conversar, extremamente inteligente. Eu fui super bem tratado lá no podcast dele no ano passado. E, pelo menos ali, diante dele, o que ele falou depois que eu fui embora, se ele é aquilo ou não que eu vi lá no podcast, aí eu não tenho como saber, eu não sou adivinho. Se eu fosse adivinho, eu jogava na Mega Sena, porque eu já iria saber os números que iria ganhar e seria o novo milionário do Brasil. Então não dá para saber. Mas, pelo menos ali naquele momento, eu fui muito bem tratado e a energia que eu senti é que, de fato, o Sérgio Sacani é aquele cara ali. Ele é uma pessoa muito da paz. Então tem coisas interessantes pra gente falar nesse pequeno reagindo aqui. Então, sem mais enrolação, bora lá. Sei que o Super Xandão, cara, deu umas 3 horas de papo com ele. Sobre a Terra plana, né, cara? Primeiro, eu não tenho o objetivo de convencer ninguém a mudar de ideia. O pessoal fica aí, mas você mudou a ideia. Cara, eu não tenho esse objetivo, não. Se você falar assim, cara, eu acredito que a Terra é plana, cara, show de bola. Você tá feliz assim? Tá te fazendo bem? Primeiro comentário aqui rapidamente. Gente, ninguém muda ninguém, tá? Isso é uma lição que eu aprendi. Você influencia numa decisão que uma pessoa vai tomar, especialmente no que se diz respeito à crença. Mas você fazer uma pessoa acreditar em algo ou deixar de acreditar, é... não é simples assim, é o que eu estou querendo dizer. Eu levei 6 anos para realmente desistir de acreditar. Vocês já sabem, né? Da minha história aí. Já estão enjoados, já estão carecas de saber. Então, eu levei 6 anos. Ninguém conseguiu me convencer ao contrário, tá? A eu abandonar o terraplanismo. Ninguém. Quando eu tive a minha própria experiência com o fenômeno do Sol da Meia-Noite lá no Ártico, e eu fiquei analisando aquele fenômeno e pensando sim na possibilidade da existência dele no outro extremo da Terra, que é a Antártica, é que eu comecei a ver a minha crença ruir. Eu comecei a ver a minha crença estar em maus lençóis. Claro que já tinha uma coisa ou outra dentro desse movimento que me fazia pensar, cara, eu acho que esse negócio eu tô aí pagando um grande mico na internet, porque isso realmente as coisas não são assim, tá? O que me fez pensar que eu estaria certo e o mundo inteiro errado. Esse é o sentimento que uma teoria conspiratória gera dentro do seu coração e da sua mente. Por algum momento você realmente fica convencido de que você vê o que ninguém vê, que você é desperto e que todo mundo está dormindo, e que todo mundo está mentindo e você que está com a verdade. E quando cai para um campo religioso, você ainda passa a pensar que Deus deu a grande revelação da cocada para você, mas não deu para ninguém no mundo. Você que foi o escolhido. E é você que tem que levar a luz para aqueles que estão nas trevas. É literalmente uma prisão mental. Então eu entendo quando o Sérgio Sacani está falando aqui que ele não quer convencer ninguém. E um outro lado eu ainda acrescento é porque chega uma hora que é cansativo. A pessoa te faz uma pergunta, você responde, você vai ali, tem toda aquela paciência, mas quando você percebe que é um cara que ele já tá realmente assim, o cara tá enraizado no fanatismo, às vezes se torna cansativo, como ninguém é de ferro, com o tempo a gente acaba cansando. Mas essa pessoa, quando ela tiver um encontro, quando ela tiver um choque de realidade, foi o que aconteceu comigo, aí sim é o momento ideal para conversar com ela, porque ela vai começar a dar ouvido.
O fanático, gente, ele não dá ouvido. Quantas pessoas falavam pra mim: "Leandro, você tá errado nisso, 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 nisso e nisso". Entrava numa orelha, saía em outra. Às vezes eu não queria nem assistir o vídeo de alguém refutando uma coisa que eu outrora havia falado. Mas aí depois dos meus próprios questionamentos, da minha própria experiência, aí eu passei a ouvir novamente aqueles que já falavam pra mim lá atrás: "Ó, isso tá errado por causa disso, disso, disso e disso e disso". Então, é um processo, paciência. Eu não vou te convencer do contrário. Porque aí, como você falou, envolve a questão do reino do criador, né? Aí tem uma questão religiosa por trás e tal, que eu nem quero, nem vou mexer nisso, nem vou. Cara, mas você acredita, tá tudo bem, acredite. Depois nós vamos treinar, eu e o Super Xandão. Ah, essa parte que o Sacani não quer se envolver na parte aí do criador, na parte religiosa, eu me envolvo. Eu disse que eu vou fazer vários vídeos aqui tratando a parte religiosa. O porquê que o terraplanismo pega uma pessoa, geralmente são pessoas que são cristãos que entram para o terraplanismo. Eu sei que tem gente que vai comentar aí: "Não, mas eu conheço um ateu que é". Ah, tem ateu, pode até ter, gente, tem de tudo, tá entendendo? Tem homens, tem mulheres, tem gays, tem lésbicas, tem trans, tem todos os símbolos lá, LGBT, os negócios todos lá que eu nem sei todos. Tem ser humano é ser humano. Então é claro que dentro do movimento do terraplanismo, tem gente de tudo quanto é tribo, lógico. Eu fiquei 6 anos nesse movimento. Eu sou um dos caras mais conhecidos no movimento no Brasil, tá. E eu não conheci um ateu terraplanista. Não conheci um ateu terraplanista. Todos os que eu conheci e que ainda conheço, passaram pela igreja, especialmente a igreja evangélica, e confiam na Bíblia e leem a Bíblia e julgam que a Bíblia é a verdade absoluta e irrefutável e você não pode duvidar de nada do que está escrito nela. O terraplanismo ele pega esse tipo de pessoa, porque eu era esse tipo de pessoa também, porque eu sou um cristão e fui criado na igreja minha vida inteira. Então a associação do terraplanismo com a Bíblia me fez, acreditar assim: "Opa, se tá na Bíblia que a Terra é plana e a Terra é plana, então a Bíblia é verdadeira". Eu passei a ficar mais crente ainda na Bíblia. Só que ao contrário também acontece. Quando você fundamenta a tua fé na Bíblia, na Terra plana, e você dá com a cabeça na parede e percebe que a Terra não é plana, aí acontece o efeito ao contrário. Você passa a desconfiar de certas partes da Bíblia. Mas eu vou falar sobre isso em cada vídeo que eu postar aqui com muita calma, com muita paciência, tá? Podem deixar, sem ofender ninguém. Esse não é o meu objetivo, mas o meu objetivo é dar a minha contribuição para um assunto que hoje eu percebo que ele faz, em um certo nível, ele faz mal, tá? Ele entra na cabeça de várias pessoas e as pessoas passam a achar que são sabedoras de tudo, se tornam arrogantes, se tornam soberbas, e isso é um problema. Quando você é arrogante, você está fazendo um mal a si próprio. Eu tenho a obrigação de dar a minha contribuição aqui para combater essa arrogância pseudocientífica e pseudo-religiosa. Mais um Cara, pouquinho. e trocamos muitas ideias. O Super Xandão tem várias ideias, tem muita coisa que eu concordo com ele em várias outras áreas, cara. Nós conversamos sobre várias coisas, tem coisa sobre política e tal. Tem muita coisa que o Xandão fala, cara, que eu concordo 100% com ele. Igual, ele é um cara que defende família. Ele quer ter família, que ele tem. Como assim eu não vou defender família? Eu tenho meus filhos. Que maluquice é essa, entendeu? E nós conversamos muito sobre isso lá, que nós falamos o seguinte, cara. Tem coisa que a gente concorda, tem coisa que a gente diverge, e qual é o problema disso, cara? Na minha visão, essas divergências não tem problema. Então, o cara é terraplanista, eu não vou sentar pra conversar com ele, eu sento pra conversar com ele, cara. Então, foi um papo muito legal. Acabando já aqui o vídeo, eu vou dar a minha última fala aqui para a gente encerrar o seguinte. É, o nome disso é educação, é tolerância, é fair play, é o que o Sacani demonstrou aqui, tá? Por isso que ele é uma pessoa muito querida, tá de parabéns. Um abraço aí pro Sérgio Sacani, mais uma vez. Como eu disse no início do vídeo, tive o prazer de conversar com ele. Se ele me convidar de novo lá no podcast dele, eu vou com o maior prazer, com a maior satisfação, porque foi um papo muito legal, eu aprendi muito, foi muito bem tratado. Quando a gente vai num lugar, a gente é bem tratado, a gente tem vontade de voltar. E ao contrário também vale, se você é maltratado, você não volta nunca mais. Então, sobre o Super Xandão. Super Xandão
já falou comigo algumas vezes, eu tenho o contato dele no meu celular, o WhatsApp dele, ele tem o meu, mas quando eu saí da questão do terraplanismo, ele meio que deu uma afastada, discutimos um pouquinho aí via WhatsApp, mas eu penso que o Super Xandão ele já pulou fora da Terra plana. E o motivo são 2, a meu ver. Primeiro, o sol da meia-noite chocou ele também, porque o sol da meia-noite na Antártica, ele é matador, ele realmente arrebenta o modelo da Terra plana, não tem desculpa, não tem pra onde correr, porque o fenômeno do sol da meia-noite na Antártica, ele simplesmente prova que a Antártica e o Ártico, eles são iguais, tá? Não geograficamente falando, não na questão de clima, tá? Mas na questão de tamanhos relacionados ao tamanho dos círculos polares respectivos, círculo polar antártico e ártico. Depois eu explico isso no outro vídeo melhor, tá? Astronomicamente falando, os polos da Terra eles são iguais, tanto que o fenômeno astronômico do Sol da meia-noite ele ocorre da mesma forma em ambos os polos. E isso é uma prova cabal de que o mundo é esférico, sim. Eu não preciso nem entrar num foguete da NASA para ver a Terra lá de cima. Claro que se eu pudesse ver a Terra lá de cima seria maravilhoso, deve ser lindo ver a Terra lá de cima. Deve ser uma viagem espetacular. Agora, para quem não pode ir lá ver a Terra lá de cima, uma prova cabal de que a Terra realmente ela é esférica é o fenômeno do Sol da meia-noite. Por quê? Porque ele prova que os polos possuem o mesmo tamanho. Tem gente que fica tentando desmerecer o fenômeno do Sol da meia-noite aí. Ah, não, mas o céu não define a forma da Terra. É as superfícies que as planícies e tal, superfícies aquáticas que provam a forma da Terra. Errado, o céu define sim. Inclusive é o tema do meu próximo vídeo. Eu vou explicar como que o céu define sim o formato da Terra. Então, Xandão já pulou fora, se decepcionou pela questão do sol da meia-noite. E religiosamente falando, ele se decepcionou também porque o Bruno tá com a maluquice lá agora de falar que Deus é o diabo. Inventou um livro lá, diz ele que é best-seller. Eu nunca vi um livro ser best-seller com 30 vendas, né? Mas enfim. Para mim, best-seller são milhões de vendas, né? E tá com uma teoria lá muito doida de que o Deus do Antigo Testamento é o dragão. Bom, posso falar sobre esse assunto aí bem depois. Prefiro que o Isaías Navi fale, que ele entende isso aí melhor que eu, tá? Mas é besteirol. Que o Deus do Antigo Testamento é sanguinário, isso eu concordo. Mas falar que ele é o diabo teologicamente falando, tá? Exegesicamente falando, né? Totalmente errado. Mas totalmente errado, é um conteúdo extremamente burro na internet. E o Xandão se decepcionou com isso, tanto que ele fez um vídeo desabafando sobre isso. Então, o Super Xandão está no momento ideal para pular fora completamente de teorias conspiratórias, porque ele se decepcionou. É quando você se decepciona que o terreno está fértil para você sair da prisão mental. Creio que esse encontro dele com o Sérgio Sacani já ajudou muito. O Sérgio Sacani é o cara que ele vai curar muita gente ainda da prisão mental de teorias conspiratórias. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, muito obrigado, um abraço, deixe sua opinião, deixe seu comentário, daqui a pouco eu volto falando mais sobre essas outras questões. Um grande abraço e tchau.